Irmãos, graças e paz, bom dia, esse é o nosso Café com Palavra, dando seguimento à série Derrube Seus Gigantes. Hoje nós vamos falar sobre livrar-se da ansiedade. Livre-se da ansiedade. Filipenses 4:6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e por ações de graça. Irmãos, a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo, ao medo intenso. A ansiedade, ela precisa ser tratada por conta a ansiedade, ela geralmente traz situações de extremo à pessoa. A pessoa, quando se vê diante de um problema que ela não consegue resolver, que ela não consegue vencer, ela então começa a reagir negativamente. E essa reação negativa, ela é transferida para o seu corpo físico, por conta de insônias, de tique nervoso, boca seca, a pessoa começa a ter reações de respiração ofegante, tudo por conta de um nervosismo, de uma preocupação exagerada. O apóstolo Paulo ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Na verdade, o apóstolo Pedro ele diz: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. E Pedro diz: porque Deus tem cuidado de vós. Irmãos, a ansiedade, ela perturba o coração, enquanto a paz transfere tranquilidade. E é preciso que você entenda o seguinte: não é ruim você ter uma preocupação natural. Então, por exemplo, vamos imaginar que amanhã você tem um grande trabalho. Então, que hoje, o dia que antecede ao grande trabalho, você se organize, se planeje. Mas o planejamento é diferente da preocupação exacerbada. A organização é diferente da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é qualquer pensamento, sentimento, preocupação levada a extremo. Aí Paulo diz: não andeis ansiosas por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que te preocupa, o que te incomoda, o que te perturba, entrega a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí você vai perceber que a ansiedade, ela tem que ser substituída por confiança em Deus. A ansiedade, ela não pode te oprimir. A ansiedade, ela não pode te apertar o peito. Pelo contrário, a ansiedade tem que ser colocada nas mãos de Deus e falar para Deus: Senhor, eu entrego o meu problema, porque eu em Ti confio e eu sei que o Senhor tem para esse problema a melhor solução. Aí ele diz: ao invés de andar ansioso, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, com oração e súplica e oração de graça. Ele diz: ore. Mas se o problema persistir, suplique. Porque quando você ora e você suplica, Deus vai responder a tua oração. E quando Deus responder, que essa oração se torne ações de graça. É importante você perceber que a ansiedade é um exercício para entregar o problema na mão de Deus, para confiar em Deus
e para aguardar em Deus a melhor solução. Porque Deus não está parado, Deus não está dormindo. O salmista diz: não dorme e não dormita aquele que te guarda. O guarda de Israel está olhando e zelando e protegendo o seu povo. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio. Confia no Senhor, descansa nele e faça a sua oração. Em nada andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja conhecida diante de Deus as vossas preocupações em oração, súplica e ação de graça. Deus te abençoe, meu querido. Dá aquela força aí para o povo de Deus. Abençoa o servo de Deus, divulgando o nosso canal. Gilberto P. Silva, comente, faça o seu pedido e divulgue para 2 ou 3 parentes. Se ele tem celular, pede ele, entra lá no YouTube e assista essa palavra, vencendo o medo, vencendo a depressão, livrando-se da ansiedade, e você vai ver que Deus vai restaurar pessoas através da sua vida. Quando você ajuda uma pessoa, Deus traz sobre você uma multidão, uma grande sorte de bênção. Deus te abençoe, seja cheio do Espírito, em nome de Jesus.